Bom dia, amados. Como está a sua vida? Como está seu dia a dia? Tem todas as manhãs buscado ao Senhor, meditado na palavra, se fortalecido nele? Saiba que isso é fundamental para vivermos o cristianismo verdadeiro, nos fortalecermos no Senhor e na sua palavra para enfrentarmos os desafios do dia a dia. E falando em desafios, nesta manhã eu quero conversar com você um pouco sobre Elias. A história dele você vê lá em 1 Reis, capítulo 18, 19. Eu quero ler um trecho aqui a respeito de um momento na vida de Elias. Verso 1, capítulo 19, diz assim, 1 Reis. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Começar inicialmente neste trecho, mas é bom você revisar o que aconteceu com ele. Ele teve um enfrentamento no Monte Carmelo com cerca de 400 profetas de Baal. E você sabe o que aconteceu, né? Ele os desafiou a invocarem seu Deus, invocarem fogo do céu para vir sobre um altar, e isso não aconteceu. Depois ele montou um altar de pedras e pediu que jogasse água, bastante água e mais água ainda. E você veja a água que era escassa naquela região, mas eles levaram lá na montanha e jogaram naquele altar. O Monte Carmelo é um monte bastante elevado, eu já estive lá. De lá você vê de um lado, pode ver de um lado o vale extenso à direita, e para o lado esquerdo você pode ver, enxergar o mar Mediterrâneo. É um monte bastante elevado. E é um lugar bastante seco. Normalmente lá passa anos sem chover. Por isso é um lugar que pode ter incêndio a qualquer momento, né? Qualquer material combustível, qualquer fagulha pode gerar um incêndio. Inclusive, um dos anos que eu estive lá, pouco depois que eu parti, um menino brincando com fósforo ateou fogo e pegou fogo em tudo. Então é um lugar seco, difícil, de água escassa, e ele fez jogar bastante água naquele altar. E depois clamou a Deus e o fogo veio. E aí o povo concluiu, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então ele pegou, chamou o povo para matar aqueles profetas dos deuses falsos. Ele mesmo se incumbiu de fazer boa parte disso. E depois dessa grande vitória, chegou até ele uma ameaça de Jezabel. Jezabel ficou conhecida como a mulher que atormentava o seu marido e dominava o seu marido. Ela, na verdade, era o rei, não era Acabe que era o rei. Então, tudo o que ela queria acontecia. E ela vinha de uma linhagem de sacerdotes de Baal e Astarote. Então, ela já estava muito envolvida com essa religião, e ao casar com Acabe de Israel, ela trouxe uma perversão, afastou da mente das pessoas o Deus verdadeiro e incutiu neles uma falsa divindade. E isso trouxe muitas consequências, sabe? Da seca de 3 anos que houve, da mortandade, das situações que houveram ali. Mas Acabe foi realmente um rei horrível. Mas aqui, depois de tantas vitórias que ele teve, ele se viu ameaçado, a sua vida ameaçada, e ele cansou, e ele teve medo. E aqui que nós podemos, quero chamar a tua atenção nesse sentido, a questão do medo. O medo paralisou
um grande homem de Deus, que movia céus e terra, que Deus respondia às orações, que fez milagres, sinais e maravilhas. Ele cansou, ficou estafado e teve medo. E por causa desse medo ele fugiu, indo para um lugar que ele decidiu. Deus não mandou ele ir para o deserto, Deus não mandou ele ir para o Sinai, no entanto ele foi. Deus até levou anjos, porque ele ficou tão desanimado que ele nem estava nem comendo. Anjos foram até ele para alimentá-lo, para acordá-lo e para fazer ele seguir a jornada. E ele, no seu desespero, foi para o Monte Horeb e se escondeu em uma caverna. Sabe, meus amados, o medo provoca isso. A gente quer se esconder das pessoas, se esconder até de Deus, esperando que alguma coisa possa mudar. Mas veja como Deus lidou com ele, e aqui vamos aprender com essa situação, porque nós mesmos, muitas vezes, já fomos acometidos de medo, e esse medo nos paralisou. Quando a palavra do Senhor diz e nos dá a dica que o amor lança fora todo medo, ou seja, se aproxime de Deus e ame mais a Deus, porque a tua confiança nele vai aumentar e o medo vai embora. Mas aqui nesse caso, quando Deus se aproximava de Elias, se aproximou de Elias na caverna, o que ele disse? O que você está fazendo aí? E quando ele falava, o profeta começava a reclamar da sua situação. Falou que todos os profetas morreram, o que não era verdade, era a impressão que ele tinha, que ele estava sozinho ali, mas que não aguentava mais, que queria morrer. Chegava para ele, e Deus ia até ele: o que você estava fazendo aqui? Depois saia para fora da caverna, saia daí, saia deste lugar de escuridão, pare de ficar escondido. E quando ele saiu, veio um vento fortíssimo e Deus não estava nele. Veio um terremoto e Deus não estava no terremoto. Houve fogo, mas Deus não estava no fogo. Mas houve uma brisa suave, e aí ouviu-se na brisa uma voz que dizia: o que você está fazendo aí, Elias? O texto segue mostrando que Elias falava por que ele estava lá. No entanto, Deus não respondeu à reclamação de Elias. O que ele fazia? Ele dava algo para Elias fazer. Então aqui você vê algo importante. Quando você está com medo, ocupe-se com coisas frutíferas, com coisas úteis. Não deixe o isolamento fazer com que você fique caindo em depressão e maior tristeza por causa da sua situação. Não, se ocupe, faça alguma coisa, vai trabalhar, vai desenvolver a sua missão, vá fazer o seu trabalho, cuide da sua família, se ocupe. Esse foi o remédio que Deus deu muitas vezes para ele. Tanto que aqui no verso 15, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto. Chegando lá, unja Hazael, unja também Jeú, ou seja, deu tarefas, trabalho para ocupar a mente e ele não ficar ali murmurando, pensando na sua situação, ficando oprimido, triste. Deus deu, ocupe-se, vai trabalhar, vai fazer algo de útil. Deus sabia que as coisas estavam difíceis para Elias, mas sabia também que ficar falando sobre aquelas coisas não ia ajudá-lo. Era melhor que ele se ocupasse. Então, meu amado, minha amada, se você está passando por um momento de medo paralisante, ocupe-se. Mantenha seu relacionamento com Deus, mas vá trabalhar, vá se ocupar com algo construtivo. Os nossos avós falavam que mente vazia, oficina de Satanás. Uma pessoa desocupada, na caverna, entristecida, pode vir a fazer coisas que não deve. Então, ocupe-se com coisas construtivas. No reino de Deus mesmo, você pode ajudar alguém, você pode caminhar com alguém, você pode ouvir. Ah, mas eu não estou com vontade de fazer nada. Vai correr, né?
Vai lá atrás do seu ganha-pão do dia a dia, leia um livro, não consigo ler, não consigo pensar, vai orar, ou fique quieto na presença de Deus, mas faça algo, ative-se, movimente-se em nome do Senhor Jesus. Jesus, o Senhor, mas Jesus estava presente também, deu essas orientações e foi orientando Elias, até que Elias cumpriu tudo o que Deus mandou, e aí depois Deus o recolheu. Então, o que nós aprendemos nessa situação? Todos nós podemos ser acometidos de tristeza e desânimo. Mas se nós permitirmos que o medo cresça e se assenhoreie do nosso coração, nós vamos ficar paralisados. Isso não nos adiantará de nada. Então pare de murmurar, pare de reclamar, fale, busque a Deus de todo o coração e vá trabalhar, meu irmão. Vai se ocupar com coisas construtivas, ajude pessoas, até que essa situação seja contornada, porque a palavra do Senhor diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Creia em Deus, trabalhe, se movimente, vá em direção ao Senhor, cumpra com o chamado, o destino que Deus te deu, e o Senhor te fortalecerá, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus te abençoe, lança fora todo medo, ame ao Senhor e trabalhe, se esforce, meu irmão, em nome de Jesus.